Durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da história moderna, a União Soviética não apenas competiu com os Estados Unidos em termos de poder militar e tecnologia espacial, mas também buscava superar seus rivais na ciência e inovação. Entre as muitas investigações secretas da época, uma delas se destacava pelo caráter bizarro e perturbador: a criação de um cérebro artificial, um projeto que misturava biologia, neurociência e cibernética de maneira tão avançada que se tornou um dos maiores e mais secretos experimentos da história. Hoje, exploramos como cientistas soviéticos tentaram criar uma máquina que pudesse pensar e até mesmo sentir como um ser humano, utilizando cérebros de animais e, eventualmente, de seres humanos. Durante a Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da história moderna, a União Soviética não apenas competiu com os Estados Unidos em termos de poder militar e tecnologia espacial, mas também buscava superar seus rivais na ciência e inovação. Entre as muitas investigações secretas da época, uma delas se destacava pelo caráter bizarro e perturbador: a criação de um cérebro artificial, um projeto que misturava biologia, neurociência e cibernética de maneira tão avançada que se tornou um dos maiores e mais secretos experimentos da história. Este projeto, conhecido como o Cérebro Eletrônico Biológico, CEB, não apenas visava replicar as funções do cérebro humano, mas também criava uma realidade onde a linha entre o biológico e o tecnológico se tornava perigosamente turva. Vamos ver como esse experimento se desenrolou, o que deu errado, e as lições que ele nos deixa sobre os limites da ciência e da ética. Nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre duas potências globais, a União Soviética e os Estados Unidos. Em um mundo marcado pela tensão da Guerra Fria, a busca por domínio global não se limitava às armas nucleares ou à exploração espacial, mas também envolvia uma intensa competição científica e tecnológica. Enquanto os Estados Unidos se concentravam no desenvolvimento de novas tecnologias e na exploração do espaço, a União Soviética também investia pesadamente em projetos científicos, embora muitos deles fossem mantidos sob um manto de segredo absoluto. Nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido entre duas potências globais, a União Soviética e os Estados Unidos. Em um mundo marcado pela tensão da Guerra Fria, a busca por domínio global não se limitava às armas nucleares ou à exploração espacial, mas também envolvia uma intensa competição científica e tecnológica. Enquanto os Estados Unidos se concentravam no desenvolvimento de novas tecnologias e na exploração do espaço, a União Soviética também investia pesadamente em projetos científicos, embora muitos deles fossem mantidos sob um manto de segredo absoluto. Era uma época de fervor ideológico e uma corrida para descobrir novos territórios do conhecimento. Com a fundação da Academia de Ciências da URSS, o governo soviético deu um enorme apoio à ciência e à tecnologia. Porém, os soviéticos não estavam apenas em busca de inovações para melhorar a qualidade de vida, mas também para garantir a superioridade do sistema socialista. O regime stalinista e suas sucessões incentivavam os cientistas a realizar feitos extraordinários, muitas vezes sem se importar com os meios ou as consequências. Esse impulso levou a tentativas arriscadas e experimentos questionáveis. Entre as áreas mais fascinantes estavam os estudos de cibernética e neurociência, campos que poderiam teoricamente permitir que a União Soviética não apenas alcançasse, mas ultrapassasse os Estados Unidos em termos de avanços tecnológicos. A fusão entre o cérebro humano e as máquinas parecia ser o próximo grande passo. Inspirados por teorias de máquinas capazes de aprender e agir de forma autônoma, os soviéticos embarcaram em um projeto radical que misturaria o biológico com o eletrônico, de forma que talvez nunca mais fosse possível distinguir uma máquina de um ser humano. O projeto Cérebro Eletrônico Biológico, ou CEB, foi uma tentativa ambiciosa de criar uma máquina capaz de simular as funções cognitivas do cérebro humano. Em vez de apenas criar um computador mais rápido e eficiente, os cientistas soviéticos buscavam replicar os processos do pensamento humano: percepção, memória, aprendizado e até mesmo decisão. A ideia era simples em sua essência, mas aterrorizante em sua implementação: conectar células cerebrais vivas a circuitos eletrônicos, criando uma rede de neurônios capazes de processar informações de maneira semelhante ao cérebro humano. O projeto Cérebro Eletrônico Biológico, ou CEB, foi uma tentativa ambiciosa de criar uma máquina capaz de simular as funções cognitivas do cérebro humano.
Em vez de apenas criar um computador mais rápido e eficiente, os cientistas soviéticos buscavam replicar os processos do pensamento humano: percepção, memória, aprendizado e até mesmo decisão. A ideia era simples em sua essência, mas aterrorizante em sua implementação: conectar células cerebrais vivas a circuitos eletrônicos, criando uma rede de neurônios capazes de processar informações de maneira semelhante ao cérebro humano. Os cientistas começaram a utilizar células nervosas extraídas de cérebros de animais, como ratos e coelhos, e as conectaram a circuitos eletrônicos, com o intuito de observar como essas células biológicas reagiam aos estímulos. A visão era que, se conseguissem fazer com que as células nervosas crescessem e se conectassem adequadamente aos circuitos eletrônicos, poderiam criar uma rede de processamento muito mais inteligente do que qualquer computador existente na época. Esse cérebro eletrônico seria capaz de aprender e se adaptar a novos estímulos, algo que nenhum computador convencional conseguiria. À medida que os cientistas avançavam, as primeiras tentativas pareciam promissoras. As células cerebrais começaram a reagir aos impulsos elétricos, gerando sinais e padrões elétricos semelhantes à atividade cerebral humana. Para muitos, isso era um sinal de que estavam no caminho certo. Mas o projeto logo se mostrou mais complicado e perigoso do que inicialmente se pensava. As células cerebrais não se comportavam de maneira controlada e previsível. O processo de integrar biologia com eletrônica mostrou-se mais desafiador do que os cientistas haviam imaginado. Com o progresso do CEB, os cientistas soviéticos começaram a testar a teoria com animais. Em vez de apenas usar células cerebrais em uma solução nutritiva, os pesquisadores passaram a utilizar cérebros de animais vivos, como ratos, coelhos e macacos. A intenção era observar como esses cérebros reagiam ao serem conectados aos sistemas eletrônicos e se poderiam realizar funções cognitivas mais complexas. Com o progresso do CEB, os cientistas soviéticos começaram a testar a teoria com animais. Em vez de apenas usar células cerebrais em uma solução nutritiva, os pesquisadores passaram a utilizar cérebros de animais vivos, como ratos, coelhos e macacos. A intenção era observar como esses cérebros reagiam ao serem conectados aos sistemas eletrônicos e se poderiam realizar funções cognitivas mais complexas. Inicialmente, os resultados eram interessantes. Alguns cérebros, como o de ratos, mostraram sinais de resposta aos estímulos elétricos, como se estivessem realizando algum tipo de processamento mental. Mas à medida que os experimentos avançavam, e animais mais complexos, como macacos, foram utilizados, os cientistas começaram a observar comportamentos cada vez mais estranhos. Alguns animais reagiam com movimentos involuntários, como se estivessem sendo controlados por um comando externo. Outros exibiam comportamentos repetitivos, como se estivessem presos em um ciclo que não poderiam interromper. Esse tipo de comportamento era incomum e preocupante, pois não se tratava apenas de uma resposta física a um estímulo, mas de um possível reflexo da interferência eletrônica no funcionamento do cérebro. Alguns relatos não confirmados sugerem que, em certos experimentos, os cientistas chegaram a observar reações estranhas dos próprios cérebros de animais, como se eles estivessem processando informações ou tentando executar tarefas cognitivas, algo que jamais poderia ser esperado de um cérebro animal sob tais condições. Esse tipo de resultado parecia indicar que o experimento estava indo além do controle dos cientistas e poderia ter implicações éticas e científicas profundas. No auge do projeto Cérebro Eletrônico Biológico, os cientistas começaram a experimentar com cérebros humanos, extraídos de prisioneiros executados ou, em alguns casos, de mortos não identificados. A decisão de usar cérebros humanos para os experimentos foi um dos aspectos mais controversos do projeto, e também o ponto onde a ciência se distanciou completamente da ética. Embora o regime soviético fosse conhecido por sua brutalidade, a transgressão dos limites da dignidade humana no nome da ciência é um exemplo sombrio dos riscos de se cruzar as fronteiras entre biologia e tecnologia. No auge do projeto Cérebro Eletrônico Biológico, os cientistas começaram a experimentar com cérebros humanos, extraídos de prisioneiros executados ou, em alguns casos, de mortos não identificados.
A decisão de usar cérebros humanos para os experimentos foi um dos aspectos mais controversos do projeto, e também o ponto onde a ciência se distanciou completamente da ética. Embora o regime soviético fosse conhecido por sua brutalidade, a transgressão dos limites da dignidade humana no nome da ciência é um exemplo sombrio dos riscos de se cruzar as fronteiras entre biologia e tecnologia. Os cérebros humanos, como os de animais, foram conectados a circuitos eletrônicos. A ideia era observar se o cérebro humano responderia aos impulsos elétricos de forma mais complexa, dada sua maior sofisticação em relação aos cérebros animais. Porém, esses experimentos não produziram resultados claros. Os cérebros humanos conectados aos circuitos elétricos reagiram aos impulsos, mas os cientistas não conseguiram decifrar, de forma consistente, o que estava acontecendo. Alguns sinais sugeriram que os cérebros estavam tentando gerar respostas ou se organizar de forma mais complexa, mas esses sinais eram difíceis de interpretar. É importante notar que esses experimentos com cérebros humanos foram extremamente destrutivos. Os cientistas começaram a se dar conta de que o processo de conectar o cérebro de um ser humano a um sistema eletrônico estava, na verdade, destruindo o que restava da consciência ou da funcionalidade cerebral, tornando impossível não apenas avançar com os experimentos, mas também compreendê-los de maneira clara. Com o tempo, o projeto começou a desmoronar sob seu próprio peso. As complicações técnicas e científicas se tornaram insuperáveis, e a consciência de que esses experimentos violavam princípios éticos fundamentais levou ao encerramento do projeto Cérebro Eletrônico Biológico. O governo soviético, que inicialmente apoiava a pesquisa, começou a perceber os riscos que esses experimentos representavam, tanto em termos de segurança quanto da imagem pública. Em última instância, o projeto foi abafado, com a maior parte da documentação sendo destruída ou oculta. Com o tempo, o projeto começou a desmoronar sob seu próprio peso. As complicações técnicas e científicas se tornaram insuperáveis, e a consciência de que esses experimentos violavam princípios éticos fundamentais levou ao encerramento do projeto Cérebro Eletrônico Biológico. O governo soviético, que inicialmente apoiava a pesquisa, começou a perceber os riscos que esses experimentos representavam, tanto em termos de segurança quanto da imagem pública. Em última instância, o projeto foi abafado, com a maior parte da documentação sendo destruída ou oculta. A União Soviética procurou apagar os vestígios desse projeto, e as poucas informações que restaram acabaram se tornando lendas urbanas. Os cientistas que participaram do projeto enfrentaram tanto a repressão interna quanto o silêncio público, e a história desse experimento se tornou um dos maiores segredos da era soviética. No entanto, os impactos desse experimento se estenderam além da URSS. A ideia de conectar o cérebro humano com máquinas influenciaria os primeiros passos no campo da inteligência artificial e cibernética nas décadas seguintes. O legado do projeto Cérebro Eletrônico Biológico permanece uma advertência sobre os limites da ciência e da ética. Embora muitos dos objetivos do projeto fossem fascinantes, o custo humano e científico foi alto demais. Esse experimento foi uma tentativa de levar a ciência a um novo nível, mas também foi uma ilustração de como o desejo de poder científico pode facilmente ultrapassar os limites do respeito pela vida humana e da compreensão das consequências. O legado do projeto Cérebro Eletrônico Biológico permanece uma advertência sobre os limites da ciência e da ética. Embora muitos dos objetivos do projeto fossem fascinantes, o custo humano e científico foi alto demais. Esse experimento foi uma tentativa de levar a ciência a um novo nível, mas também foi uma ilustração de como o desejo de poder científico pode facilmente ultrapassar os limites do respeito pela vida humana e da compreensão das consequências. O que podemos aprender com o projeto CEB? Ele serve como um lembrete de que o avanço científico deve ser conduzido não apenas pela curiosidade, mas também pela responsabilidade ética. A fusão de biologia e tecnologia abre um enorme potencial, mas também coloca em questão os